Voltamos a apresentar Toda Bossa, com Andiara Freitas. Estamos de volta com o programa Toda Bossa, conversando hoje com o desenhador J. Cleuton. Nós já falamos aqui sobre um dos seus livros, né, professor? Porque eu só tenho um. Eu queria que o senhor me mostrasse os outros e comentasse sobre eles um pouquinho. Tá certo. Vou mostrar esse mais recente aqui, que aí tem a ver um pouco com o que a gente estava falando agora no final, né? Com o quanto esse grupo de desenhadores está meio que sofrendo com ele de momento, né? Então, esse livro aqui, ele se chama A Cada Dia. Sim. Cada Dia, traços em uma quarentena, né? Foi lançado agora? Foi lançado em 2000, ele é de 2020, mas o lançamento dele foi em 2021. Sim. Depois eu posso até passar para você, foi pelo YouTube da Durne, que está tudo gravado lá, depois você pode dar uma olhadinha. Muito legal. Qual é a história desse livrinho? Como a gente desde que começou todo esse processo aí do isolamento social, em março de 2020, não fazia mais sentido, né, a gente se reunir para poder sair para desenhar, né? Então eu pelo menos comecei a tentar criar algumas estratégias para não deixar de desenhar, né? Certo? Aí o que foi que eu fiz? Eu comecei prestando atenção mais nos objetos da minha casa. Os objetos da minha casa. E aí comecei a fazer, não só os objetos, mas os espaços da casa, propriamente dito. A sala, o quarto de estudo, mas os objetos também. E aí eu comecei a fazer também um exercício de não só desenhar, mas escrever um pouco sobre o que aquele objeto ele trazia à minha memória, né? Por exemplo, eu tenho uma coleção de São Franciscos, né? Minha mãe era devota de São Francisco, e aí por conta disso eu passei a ser devoto de São Francisco também. E aí aonde eu passo, que vejo assim um São Francisco que eu acho interessante, aí eu vou e compro, trago para casa. E aí eu comecei a desenhar esse São Francisco. E aí me vinha a lembrança de onde eu tinha comprado, da situação que era, do local e tal. E aí eu comecei a escrever pequenos textos, né, pequenas narrativazinhas, né, e fui juntando. E aí eu fui passando também, né, essas informações na minha página, lá nas minhas duas páginas, do Facebook e do Instagram, né? E aí fui criando uma espécie de diário de desenhos, né? Todo dia eu desenhava, todo dia. E foi uma forma também, né? Eu tenho um grupo de amigos mais próximos, né? Que você sabe que a gente ficou bem perdido, assim, sem saber. Todo mundo, né? Então neste primeiro momento foi muito importante, né? Porque eu fazia os desenhos e passava para eles. E aí a gente foi criando aí um hábito de, né, quase todo dia eles já esperavam, né, que hora que vai sair o desenho e tal, e qual é a história desse desenho. E aí depois de um determinado momento, né, com 2 meses, entrando no 3º mês, eu vi que eu tinha já um material muito interessante, né? Eu comecei a pensar, eu acho que vou fazer um livro com isso. Que bom! Eu acho que vou fazer um livro com isso. E aí fui, né, amadurecendo a ideia, e aí resolvi realmente fazer essa publicação que tem esse caráter, né? Assim, tem uma outra coisa. A minha companheira mora em casa, eu moro num apartamento e ela mora em casa. E aí quando eu me deslocava para a casa dela, o que me chamava muita atenção na casa dela são os jardins dela. Porque não tem apartamento. Pois é. E aí foi também um local em que a gente, foi um refúgio da gente, né? Ela cuidando das plantas e eu desenhando as plantas. Ah, que massa! E aí, boa parte desses desenhos também, né, são desses registros que eu fiz dos espaços de jardim da casa dela e de alguns espaços também de objetos de memória da casa dela. Alguns que eu faço parte da história e outros que não, né? Outros que vieram antes de mim, digamos assim. E aí depois desse conjunto aí depois desses 4 meses, né,
eu falei, ó, acho que já vou encarar fazer este livro, porque para mim ele marca um momento. Com certeza. Único, né? Marca este momento e ao mesmo tempo ele marca também um outro direcionamento no meu olhar, né? Que eu realmente não tinha, eu não esses desenhos aí, foi bom que você mostrou esses desenhos, né? Porque eles têm um caráter, né? Uma unidade. Desenho de cidades, né? Esse aqui eles já são desenhos, Gente, que lindo, olha essas plantas. São desenhos. E tem o nome da planta, helicônia, eu não sabia que tem era. outra coisa também, que eu saí desenhando e saí também, foi fonte de pesquisa. Eu saí também pesquisando o nome das plantas. Aqui são os espaços de jardins dela. Muito bonito. Certo? E continua a sua marca, porque quem tem esse primeiro livro percebe que né, a forma de desenhar, e agora você usou o cor, né? Que não tinha no outro. Mas uma coisa que você falou que é interessante é dizer que quem vê esse desenho e conhece o meu desenho vai dizer, isso aqui é J. Cleo. Isso aqui é também, né? Certo? Deixa eu... Muito bacana. Esses são da minha casa, do meu apartamento, né? Legal. Veja que tem a historinha aqui do lado, Sim. né? Certo? Então, o livro ele foi concebido dessa forma. Tá aqui os cachorrinhos lá da... E tem para quem só escuta, a gente não está vendo, tem o seu jeito de desenhar nesse livro não é 100% colorido, né? Você colore só uma parte. Por quê? Foi esse estilo, essa estética que você quis dar? Nos meus desenhos coloridos também tem isso. Eu procuro eu procuro construir um foco no desenho onde eu quero dar realmente ênfase e é dele que eu jogo cor. É sempre o traço, valorizando Exatamente, o traço, exatamente. Então esse livro aqui ele fez parte desse processo, né? São 5 anos de diferença, né? E para quem quiser adquirir esses livros? Cooperativa Cultural, todos os dois, né? Ele tem, depois eu posso passar para você, mas tem eles atendem site, pelo WhatsApp e tem o site. Todos os dois eles respondem bem rápido também, né? Certo? Okay. Então é isto. E eu queria saber mais. O senhor tem outro livro? Tem outro livro. Aí esse outro livro. Por favor. Agora eu fiz bagunça aqui no seu. Tem nada não. Não caindo aqui no cenário, meu marido botou um azar nesse cenário que vocês nem imaginam. Qual é a história deste livro? Esse livro ele foi ilustrado pelo grupo, pelo USC Natal. Por quê? Mostra isso. Porque a gente é um livro chamado Caminhos de Natal. É um livro bem clássico daqui de Natal, da Jeane Nese, que foi durante muito tempo superintendente do IFAM aqui no Rio Grande do Norte. Ela fez a primeira edição desse livro. E o IFAM resolveu, em homenagem, né, a Jeane, né, resolveu reeditar esse livro, né? Que bacana. Aí o que foi como é que entra o grupo nessa história? À época nós ainda estamos desenvolvendo esse projeto de extensão que a gente chama Natal Desenhada. Então, em cada mês, né, geralmente em algum sábado, nós nos reunimos para desenhar e depois tem uma roda de conversa sobre patrimônio com uma temática específica, né? E aí, no primeiro ano, nós fomos para Ribeira, né? Nós fizemos 7 encontros lá na Ribeira. Eu acho que até Haroldo Maranhão também passou. Sim, Haroldo eu soube através dele. Haroldo Maranhão foi para quase todos os encontros. Aí depois nós fomos para a Cidade Alta, né? 2019. Aí em 2020, quando íamos para Alecrim, veio a pandemia, mas aí nós resolvemos fazer virtual. Eu quero que faça uma Lagoa Nova. Certo? E aí, uns amigos do IFAM, as pessoas que conheciam o trabalho do grupo, tiveram nesta ideia. Por que a gente não convida o USC Natal para
ilustrar o livro da Jeane. Aí nos convidaram e claro que a gente aceitou, né? Então, muito legal. A capa é minha, né? É isso que eu ia dizer, você está parecendo com o seu A capa é minha, frente e verso aqui. Legal. Mas tem assim desenho. Aí aqui, a gente passando aqui, a gente pode ver a diversidade de linguagem, tá certo? Aí pega todo mundo. E aí não houve assim, tem que desenhar desta forma. Não, né? Foi deixado, né? Só nos disseram o que era que precisava desenhar, né? Gente, certo? Muito bacana. E aí a gente tem uns desenhos. São desenhos antigos também, né? Ou são todos atuais? A maioria tem uma parte que é 2018, né? 2018, 2019, né? Que foi quando a gente estava na rua desenhando, mas tem uns que foram feitos no início de 2020, certo? Sim. Deixa eu te mostrar aqui. Olha que desenho belíssimo aqui não sei se você conhece o Peterson Dantas, que é... Não, ele vai me matar aqui, perdão. Mas eu vou te mostrar outra aqui só pra gente fechar essa barra, que se você me deixar eu vou ficar falando demais. Sem problema. Olha. Gente, parece que eu tô lá dentro dessa rua. Esse desenho é do Lenilson, né? Que é um dos... Esse sim, né, pra mim esse é artista. Porque ele realmente ele estuda. Até a sombra, né? Ele estuda composição, ele tem todo uma esse aqui é dele também, né? Muito bonito, colorido. Tem um método, bem colorido, mostrando, né? Os fios elétricos. Exatamente. Enfim, tá bem bonito. É um livro que vale muito a pena. E esse aqui... Esse aí também pode adquirir? Esse aqui é o seguinte. É mais coleção privada? Não. Esse aqui, ele vai ser disponibilizado, né? Quem vai fazer isso é o próprio IFAM. Agora, eu não sei, eu posso até depois te dizer, quando eu tiver a informação, dizer, eles vão disponibilizar, eles vão doar o livro, né? Aí eu informo. Sim, eu boto nas redes do projeto também. Exatamente. Então esse aqui é o mais recente, ele foi lançado recentemente. Porque que foi que aconteceu? O site do IFAM ele tem, né, a série de publicações que a maioria delas é disponibilizada em PDF, né? Esse aqui está disponibilizado. E aí o que foi que aconteceu? Alguém chegou na página do IFAM e viu que ele estava disponibilizado e aí começou a divulgar, viralizar, entendeu? Aí o pessoal foi, porque assim a ideia era que esse livro ele fosse lançado de forma presencial, né? Não agora, né? Porque está se esperando o momento mais adequado para se fazer isso, mas viralizou, entendeu? Aí resolveram fazer um lançamento mesmo de forma remota, né? Ok. Certo? A gente vai agora para o nosso segundo intervalo. Não sai daí, que daqui a pouquinho tem mais papo com J. Cleuton. Estamos apresentando Toda Bossa com Andiara Freitas.